Olá, bom dia, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso projeto Sete Camadas, um projeto de autoconhecimento e autodesenvolvimento com base inicialmente no livro de Matthew Kelly, O Ritmo da Vida. Um livro maravilhoso de autorreflexão, de autoconhecimento que tem ajudado muitas pessoas pelo mundo afora a se conhecer melhor e desenvolver seu potencial, ter uma vida mais qualitativa, com mais bem-estar, com mais saúde, que é a proposta desse projeto para ajudar vocês também a desenvolver, assim como eu tenho desenvolvido ao longo dos vários anos da minha vida. Eu sou Victor Patrick, neurolinguista, mentor, coach, educador, empreendedor e também acadêmico de 7º período de psicologia. E a proposta aqui desse projeto também é trazer os conhecimentos da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, das neurociências, para que a gente possa ampliar ainda mais esse conhecimento, esse processo de autoconhecimento, para que a gente se conheça cada vez mais profundo e realmente construir uma vida cada vez melhor e vivenciando esse dia a dia de forma mais qualitativa. E nesse primeiro módulo do livro O Ritmo da Vida, do Matthew Kelly, ele traz aí o tema O que você quer da vida? E dentro desse tema, o que você quer da vida, ele traz um outro subtema, que é o primeiro, esse vídeo que a gente vai trabalhar hoje, que é tudo na vida são escolhas. E interessante que ele faz aí várias reflexões sobre as escolhas que a gente faz no dia a dia, né? O trabalho onde que eu me encontro, a casa onde que eu moro, a família que eu tenho, a companheira ou companheiro que eu tenho, o carro, a casa, tudo que eu tenho hoje foram através de escolhas. Mas essas escolhas foram conscientes ou foram inconscientes? Aí eu já vou trazer agora o ângulo de percepção das ciências comportamentais. E eu vou trazer logo de imediato uma pesquisa interessante que foi feita através de vários pesquisadores da psicologia em vários países pelo mundo. Eles descobriram que em torno de 94% das nossas escolhas elas são negativas, inconscientes, irracionais, emocionais. Mas nós temos aí o contrário também, 6% de escolhas que são conscientes, muitas delas positivas. E o segredo aqui é a gente ter noção, consciência de quais são os fatores que nos levam a fazer escolhas negativas e quais os fatores que nos levam a fazer escolhas positivas. E a gente cada dia mais fazer escolhas mais conscientes, positivas e realmente benéficas para nós e para as pessoas que nos acompanham, que estão à nossa volta também, as pessoas que estão ligadas direta e indiretamente a gente. Porque quanto a gente melhora o nosso entorno, a gente melhora para a gente mesmo. Então é uma via de mão dupla, né? Quanto mais você ajuda a coletividade, você ajuda também. Então você se conhece, conhece o outro, você desenvolve e você desenvolve o outro também. Esse é um processo maravilhoso que eu tenho feito ao longo do tempo e tem me ajudado a trazer reflexões e aprendizados cada vez mais interessantes. Então sobre essas escolhas que a gente faz, como as pesquisas têm indicado, em torno de 94% são negativas. Quais são essas 4 escolhas que a gente faz? Quais são esses 4 motivadores negativos? Segundo essa pesquisa, medo, raiva, autoafirmação e ganância. Tá? Esses são os 4 que foram apontados nessa pesquisa. Medo, às vezes a gente tem medo de perder, por exemplo, a promoção de uma camisa que está bonita, que eu acho interessante, que pode ser bacana para mim, né? Medo talvez de perder a oportunidade de um trabalho ou tomar uma decisão talvez equivocada. Raiva da situação que eu me encontro hoje, então agora eu vou despender toda a minha raiva, toda essa energia da raiva, eu vou concentrar agora em ter uma vida melhor. Eu estou com raiva de ter essa vida que eu tenho, totalmente limitada. É um fator que muitas vezes pode se transformar num fator positivo. A raiva ela pode ser transformar essa energia num fator positivo para que você possa ter uma predisposição a desenvolver melhor a sua vida. Chegar no ponto limite ali, não quero mais essa vida e agora eu vou mudar. Autoafirmação, não, eu sei que eu sou capaz, eu vou mostrar para todo mundo que eu sou capaz de ter uma vida melhor do que a que eu tenho, de ter essa condição melhor do que as pessoas acham que eu posso ter. Falar que eu sou burro, eu não sou burro, eu sou capaz, eu vou conseguir fazer isso. Então pode estar aí junto aí a raiva e também a autoafirmação. Outro fator também, como eu já falei, é a questão da ganância. A ambição é algo saudável, né? Eu querer sempre uma vida melhor. Não é querer sempre mais no sentido de acumular coisas, porque já tem várias patologias em cima disso. Até mesmo pessoas que são chamadas hoje de acumuladores.
Pessoas que acreditam que ter coisas trazem felicidade e toda vez que ela se sente mal, ela compra uma coisa, ela se sente, depois a autoestima baixa, ela vai lá e compra outra coisa e vai sempre tentando suprir essa carência que não é suprida com coisas, ela só pode ser suprida com autoconhecimento. Você só consegue preencher de verdade a si próprio de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que é importante o autoconhecimento, para você entender essa dinâmica. Porque ao longo de décadas, o marketing fez aí um bom trabalho de fazer a gente acreditar que as coisas dão felicidade. Não, as coisas dão prazer. E são prazeres efêmeros, que passam muito rápido. O que traz felicidade mesmo é um estado emocional que é desenvolvido de dentro para fora e que independe das circunstâncias que a gente vive. Mas vamos lá entender um pouco mais sobre as nossas escolhas. Muitas das nossas escolhas negativas, ela vem de uma construção anterior a nós mesmos. Vem da estrutura paternal e maternal, a estrutura da nossa família. A maneira como nossa família fazia as escolhas, como nossos pais, como nossa mãe faziam as escolhas no nosso dia a dia. Quando a gente é criança, na fase chamada de cunhagem, período de 7 a 9 anos, e desde criança, a gente vai aprendendo dos nossos pais padrões comportamentais basais, e a gente vai replicando esses comportamentos. E através deles também as nossas formas de fazer escolha, a nossa forma de ver o mundo, a nossa lente do mundo. Então a gente precisa entender até que ponto as minhas escolhas são realmente minhas ou são escolhas que meus pais faziam. Nada de ruim de estar fazendo as mesmas escolhas dos pais, mas é entender até que ponto eu devo seguir os padrões dos meus pais ou eu devo seguir a minha essência, a minha verdadeira essência. Por isso é importante você se conhecer para isso. Então, muitas das nossas escolhas são baseadas no modelo estrutural, comportamental e de pensamento que nós adquirimos dos nossos pais. Mas interessante também é que a psicologia, através de vários estudos, o Carl Gustav Jung, por exemplo, que junto com Freud estudou sobre o inconsciente, percebeu que o nosso inconsciente ele é em torno de, eles fizeram a analogia do iceberg, né? 95% do iceberg ele se encontra debaixo d'água, 5% acima da superfície. 5% seria o nosso consciente, então o que a gente conhece de nós mesmos, a parte consciente, a parte perceptível, né, de nossa capacidade assimilativa. E em torno de 95% é o nosso inconsciente, ou seja, tem muito mais coisa que eu não me conheço do que eu conheço. E o quanto que eu preciso me conhecer cada vez mais. E nesse inconsciente está aí os padrões comportamentais das nossas famílias, do nosso sistema social que a gente vive. A gente chegou no mundo aqui, o mundo já estava pronto, já estava rodando, já estava funcionando entre aspas, né? Já estava tudo rodando e a gente acabou adotando padrões da nossa própria sociedade, sem saber se realmente aquilo ali tem a ver comigo ou não. Então muitas nossas escolhas são baseadas nisso. Mas voltando aqui a uma descoberta de Carl Gustav Jung sobre o inconsciente, ele percebeu o inconsciente coletivo e ele percebeu vários padrões que são de massa, alguns padrões que coletivamente a gente adota o mesmo padrão, mas também existem padrões que são individuais, de escolhas. Tem pessoas que têm, cada um de nós somos singulares, não existe um ser humano igual ao outro, nós temos muitas coisas em comum, mas cada ser humano é um ser único. Por exemplo, eu estou usando roupa, você está usando roupa também. Todos nós, seres humanos, estamos usando roupa, mas cada um de nós está usando uma roupa diferente. Eu estou usando a camisa branca, outro pode estar usando a mesmo modelo de camisa mais preta, ou pode estar usando a camisa social, ou uma camisa cavada, enfim. É camisa, mas cada camisa é uma camisa única, pode ter características únicas. Então, cada personalidade, ela é única. Parte dela é composta por tudo que eu aprendi com os meus pais, segundo Jung, pelo que nós carregamos do inconsciente coletivo de toda a humanidade ao longo do tempo, mas ainda assim nós temos um processo que Jung chamou de individuação. Cada ser humano é único e deve desenvolver sua singularidade, desenvolver sua própria personalidade, se tornar de fato um ser humano cada vez mais único na sociedade e não uma cópia das outras pessoas. Então, quando a gente vai trabalhar essa questão de tomar decisões, a gente tem que fazer esse processo de individuação, que é um processo eterno de autoconhecimento e de individuação. Não tem fim. Então, quanto mais você se conhece, melhor são as suas escolhas, mais assertivas elas se tornam. Mas, no nível de consciência que nós estamos, aí eu vou falar um pouco sobre o nível de consciência.
Dois pesquisadores, dois psiquiatras russos, Pedro Auspensky e Gurdjieff, estudando sobre níveis de consciência, eles perceberam que o ser humano ele transita entre 4 consciências. A primeira é a consciência de sono e a segunda é a consciência desperta. Essas duas consciências são fisiológicas. Ele quer dizer que são consciências que não têm percepção além da matéria física, além da sua composição e do seu ambiente. São pessoas que são mais reativas do que proativas. A consciência de sono, a pessoa ela tem um padrão comportamental seguinte, segundo Pedro Auspensky e Gurdjieff. São pessoas que vivem de comer, beber, dormir e fazer sexo. São pessoas fisiológicas. São pessoas mais instintivas do que de fato racionais. Lembrando um outro fator interessante da neurociência e da psicologia, o neocórtex, essa área aqui do córtex frontal, que essa área é uma área que o ser humano está começando a desenvolver. O ser humano está começando a vida nominal, segundo o próprio Jung e Freud. O ser humano ele é um bebê psicológico ainda. Nós estamos começando a nossa vida como ser humano. Como sociedade, nós somos ainda um projeto de sociedade. Não somos de fato ainda uma sociedade bem constituída e formada. Então, psicologicamente, nós estamos começando nosso processo. E isso condiz também com a pesquisa de Pedro Auspensky e Gurdjieff sobre a consciência. Nós estamos nos primeiros estágios da consciência. O primeiro estágio, consciência de sono, onde a pessoa é mais fisiológica. Segundo, ainda fisiológico, consciência desperta. Mas a pessoa começa a perceber que a vida não é só comer, beber, dormir e fazer sexo. A vida é algo mais além disso. Ainda não entendo muito bem o que é além disso, mas começo a perceber que é algo além disso. E começo a fazer algumas coisas diferentes além disso. Eu começo a ajudar algumas pessoas, eu não fico mais só no egoísmo de querer tudo só para mim, de fazer só do meu jeito. Eu começo gradativamente a pensar no nós, no coletivo. Eu começo a ajudar uma pessoa ali, ajudar outra acolá. Então ele começa a despertar a consciência para um outro nível além do fisiológico. No terceiro e quarto nível são consciências psicológicas. São consciências que percebem que ela não é o corpo, ela é muito além do corpo, ela transcende o corpo, que ela é uma mente pensante, que ela é talvez uma alma, como na psicologia transpessoal, entende que nós somos um espírito em processo evolutivo constante. Aqui nós não estamos entrando na área da religiosidade, nós estamos entrando na área do ser humano em si, profundamente, um ser humano que vai além da sua composição biológica. Um ser humano que vai além dessa composição, além dessa estruturação. Tanto que tem estudos hoje sobre EQM, estudos de estados de quase morte, de pessoas que relatam que depois da parada cardiovascular e paralisia do cérebro, né, onde que eles voltam depois de muito tempo, eles relatam que se viram fora do corpo, viram seu corpo, inclusive no momento de reabilitar, de tentar reanimar o próprio corpo, e elas descrevem todo o cenário e toda a situação com grande perfeição e com detalhes que só pessoas que estavam naquele ambiente poderiam ter percebido. Detalhes que às vezes uma pessoa sabia, até de pensamento que outra pessoa tinha, que outras pessoas não sabiam. Mas não vamos entrar aqui nessa parte ainda, isso aí vai ficar para um outro momento, para um outro modo que a gente vai aprofundar mais sobre a psique humana. Mas vamos lá sobre os níveis de consciência. Então, no terceiro nível de consciência é chamado de consciência de si. A pessoa começa a perceber que ela é muito além do corpo, ela começa a entender mais a dinâmica da vida, o sentido da vida, ela começa a fazer um processo mais profundo de autoconhecimento, ela se conhece cada vez melhor e quanto mais você se conhece, mais você conhece o outro. E você entende, por exemplo, que o quão difícil é para mim desenvolver uma nova competência, uma nova habilidade, você eliminar um hábito ruim para compor um hábito positivo, exige tanta demanda de esforço, dependendo do que se trata, que eu começo a ter agora mais compaixão da outra pessoa, eu começo a entender o outro também, a dificuldade que ele tem, e começo a ajudá-lo também, em vez de cobrar dele uma atitude que eu já consigo fazer, mas que eu percebi que eu tive uma dificuldade para desenvolver, percebo que ele pode estar passando também e eu me comprometo a ajudar, a colaborar, a contribuir para o crescimento, para o desenvolvimento. Como através desse vídeo que a gente está fazendo também, que tem me ajudado e ajudado várias pessoas, esses conhecimentos que eu já tenho passado em vários cursos e treinamentos.
E no quarto nível de consciência, que é chamado de consciência objetiva ou consciência cósmica, ela mostra que a pessoa se conhece tanto, ela já chegou num nível tão elevado, ela já entende o sentido, a dinâmica, o propósito da vida, que ela flui dentro dessa dinâmica, desse sentido da vida, e ela é uma pessoa extremamente altruísta. Quanto menos consciência a pessoa tem, mais egoísta ela é, segundo os estudos de Auspens e Gurdjieff. Quanto mais consciência ela tem de si, ela tem consciência da vida, ela entende o sentido da vida e ela flui na vida com mais felicidade. Nós temos algumas pessoas raríssimas que chegaram nesse quarto nível. Nós temos, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce. Nós temos aí Chico Xavier, Divaldo Franco. Nós temos aí Mandala. Nós temos o próprio Jesus Cristo, Akhenaton, Confúcio, Zoroastro, Lao Tse e muitos outros. Não muito, obviamente, mas é uma faixa muito pequena ainda de pessoas que chegou nesse nível. A grande maioria se encontra nas primeiras faixas, os primeiros níveis de consciência, e mostra que quanto mais consciência a gente tem, na própria psicologia fenomenológica existencial mostra isso. Quanto mais consciência eu vou adquirindo ao longo das experiências da minha vida, mais eu vou entendendo a dimensão de quem eu sou, do que é a vida, como que eu interajo com a minha vida, com a vida das pessoas, da coletividade. Eu me proporciono uma vida melhor, através de decisões cada vez melhores, e as outras pessoas também. Então, o meu nível de decisão, ele vai se tornando cada vez mais assertiva, à medida que eu vou tomando mais consciência de mim mesmo e da realidade que eu vivo, do contexto onde que eu vivo. Por isso que é importante a gente se conhecer cada vez mais profundamente. Bom, e para não delongar muito, para não ficar um vídeo muito grande desse primeiro módulo, eu trouxe aqui alguns pontos interessantes para a gente poder entender. Por exemplo, Suécia é um dos países que está entre os 10 mais felizes do mundo. E uma coisa que ajudou eles a desenvolver esse potencial de ser um dos países mais felizes do mundo foi uma filosofia de vida que eles adotaram chamada Lagon. É uma filosofia de moderação. São 3 pilares do Lagon: moderação, justo e adequado. Se a gente pegar só o primeiro, se a gente ter uma mentalidade de ser moderado, a gente já vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Então, quanto mais eu me conheço, e a gente vai tratar isso num outro módulo, que é sobre as necessidades que a gente tem na vida, se eu me conheço melhor, sei quais são minhas reais necessidades. Por exemplo, antes eu queria ter uma casa enorme, uma casa grande, com vários quartos, uma família gigantesca. Ainda gostaria de ter uma família grande, talvez com filhos adotivos, né? Mas não preciso ter uma casa grande. Uma casa como um loft, uma casa pequena, né? Por exemplo, com 2 quartos, para mim é suficiente, né? Então, eu preciso ter realmente uma casa grande? Tem uma pesquisa da psicologia na área da arquitetura, por exemplo, e da engenharia, que mostra que, em média, pessoas de classe média alta, elas usam no máximo 40% da casa. Peraí, para que eu vou construir uma casa, eu vou comprar uma casa que eu não vou usar 60% dela? E essa casa que eu tenho, que eu não estou usando 60%, tem pessoas aí que não tem nem casa. Então não seria mais interessante, mais moderado, mais justo, mais adequado eu ter uma casa que seja o necessário para mim? Para que eu possa usar melhor a sustentabilidade do planeta e poder também gerar uma qualidade de vida para outras pessoas? Essa é a mentalidade que o povo da Suécia vive hoje. Em vez de eu ter aquela roupa maravilhosa, carérrima, né, de marca, eu posso ter uma roupa bacana, que ela tem um preço mais em conta, mas atende a minha demanda, ela me veste bem em qualquer situação. Por exemplo, a melhor marca de roupa que tem hoje na Suécia não é uma roupa cara, é uma roupa acessível, é uma roupa que te veste bem em qualquer lugar, mas trabalha esse conceito de moderação. Então, na Suécia, eles têm essa mentalidade e essa filosofia de vida muito interessante que nós podemos adotar na nossa vida também para ter uma qualidade de vida melhor para nós e para aquelas pessoas que estão ligadas direto e indiretamente a nós. E aí vai uma dica, para não ficar muito longo mais uma vez esse vídeo, uma dica para você desenvolver mais o seu autoconhecimento.
para que você possa realmente perceber quais decisões realmente são suas ou quais decisões não são suas, para que você principalmente tome decisões pautadas em você e não nos outros. Como que você pode fazer isso? A Raja está prestando atenção porque ela quer muito desenvolver esse potencial, quanto mais rápido melhor, né? E eu acredito que você também. Mas vamos lá. Uma dica, uma estratégia, um recurso muito interessante que vai te ajudar nisso. Toda vez que você for comprar alguma coisa, fazer alguma coisa, tomar uma decisão, reflita primeiro. Essa decisão, vamos supor, eu quero comprar um carro. Que carro que eu quero comprar? Eu estou querendo comprar um SUV. Eu estou querendo comprar um Porsche, um carro baixo de alta velocidade. Por que eu estou querendo comprar esse carro? Eu vou fazer essas perguntas, essas reflexões. Eu quero comprar esse carro porque eu acho ele bonito, porque eu quero sentir aquele prazer de alta velocidade, porque eu acho que as pessoas vão me ver diferente como uma pessoa bem-sucedida com aquele carro, ou porque eu preciso realmente ter um carro, ou será que eu preciso mesmo ter um carro para poder me levar nos lugares? Eu poderia estar de Uber? Eu preciso mesmo ter um carro para poder ficar a maior parte do tempo na garagem, sem utilização? Eu precisaria ter um carro muito caro? Qual carro realmente me atenderia? Eu estou comprando esse carro porque meu pai comprava carros caros antes, carros que eram de moda, né, que demonstravam poder, ou eu vou comprar um carro que realmente atenda as minhas necessidades atuais? Como que eu estou fazendo essa escolha? Baseada em quê? É uma escolha minha? É uma escolha do meu pai, da minha mãe, da sociedade? É pautada em quê? Por exemplo, as escolhas de nós brasileiros, nós temos uma tendência muito grande a comprar, por exemplo, um carro, pode ser qualquer outro objeto, tá? Aqui é só um exemplo. Muitas vezes a gente tem o hábito de querer comprar um carro, mas para mostrar para os outros que, olha só, eu cheguei nesse nível, olha como é que eu sou bem sucedido. O carro mostra o quanto que eu sou bem sucedido na vida. Já, por exemplo, se a gente vai na Europa, principalmente na Suécia, como eu acabei de citar, e outros países que estão em primeiro lugar em qualidade de vida, em felicidade, eles já se baseiam em outro aspecto. Por exemplo, na Suécia eles se baseiam nessa questão da moderação, no adequado e no justo. É adequado para mim que ganho, vamos supor aí, você ganha 3 mil reais, 5 mil reais. Você comprar um carro de 165 mil reais, parcelado, e depois ter que ficar devendo durante muito tempo para mostrar para os outros que você é bem sucedido, que você tem aquele carro que você nem tem onde pagar? É justo eu me endividar para poder ter esse carro que, se eu tivesse um carro X, me levaria em qualquer lugar e atenderia às minhas necessidades? Então são reflexões que a gente precisa fazer diante das decisões que a gente pretende tomar, as escolhas que a gente pretende fazer. Então pense sobre isso. Faça essas reflexões sempre antes de tomar uma decisão. Evite fazer essa compra por impulso. Toda compra por impulso, ela é inconsciente, irracional, emocional e negativa. Por isso que é sempre bom você parar e pensar antes. Está na promoção, poxa, eu podia aproveitar, peraí. Eu vou comprar essa roupa realmente porque eu preciso? Eu estou com roupas lá no meu guarda-roupa, eu estou usando todas as roupas? Será que seria interessante, quando 2 ou 3 roupas ali esgotarem o uso dela, eu realmente comprar uma outra que eu preciso? Será que eu preciso realmente seguir essa moda que depois muda de novo, depois que volta lá atrás? Então, quanto mais reflexões você fizer sobre o que realmente está por trás das suas decisões, melhor vão ser suas escolhas no dia a dia. Melhor e mais assertivas vão ser suas escolhas. Você vai fazer escolhas mais saudáveis, que não vão comprometer seu financeiro, seu bolso, não vai comprometer sua família, não vai comprometer as pessoas que você ama, não vai comprometer seu bem-estar, sua qualidade de vida. Então pense nisso, reflita sobre isso. Então nós fechamos aqui hoje o nosso módulo, né, essa parte aí que é o que você quer da vida, com o submódulo Tudo na Vida São Escolhas. Então a vida que você tem hoje
é com base nas escolhas que você fez lá atrás. Talvez a maioria delas foram baseadas em motivações negativas. Mas você pode fazer escolhas hoje assertivas, não negativas, mas positivas, assertivas, adequadas, justas, moderadas, para o seu nível de vida ou para o nível de vida que você quer ter. Faz sentido para você? Para mim faz total sentido. Se você gostou desse primeiro vídeo, se você tem algum pensamento diferente, comenta aqui embaixo, deixe sua sugestão, deixe seu comentário, faça as reflexões, depois traz suas reflexões depois de aplicar essa estratégia de reflexão antes de tomar decisões, deixar para tomar decisão depois, dependendo do que for tomar decisão. Tem coisa que não tem jeito, você tem que tomar decisão na hora, senão você vai realmente perder uma oportunidade. Mas tem decisões que você pode protelar um pouco, mas pensa bem e observe seus sentimentos. Vou falar isso em um outro modo. Uma das formas da gente tomar decisões não é só pautado no racional, não. É também no sentimento. Às vezes você põe no papel lá prós e contras de, por exemplo, comprar um carro. Vou usar isso como exemplo por enquanto nesse modo. Vou comprar um carro. Pontos positivos, pontos negativos. Compro ou não compro? Vamos dizer assim. Compro. Por isso, por isso, por isso, por isso. Não compro. Por isso, por isso, por isso. Racionalmente você colocou no papel lá os prós e contras de comprar esse veículo. Mas você tem que ir pelo lado do sentimento também. Peraí. Tudo indica que eu devo comprar esse carro racionalmente. Mas emocionalmente eu estou sentindo que ainda não devo comprar esse carro. Eu devo esperar um pouco mais adiante. Eu devo aguardar um pouco mais. Eu estou sentindo que ainda não é o momento de fazer essa compra. Então eu seguro a onda. Inclusive, os homens e mulheres hoje mais bem-sucedidos, nos momentos mais difíceis de sua vida, na hora de tomar grandes decisões importantes, eles se baseiam hoje no emocional. O emocional fala mais alto, a intuição fala mais alto do que o racional. Reflita um pouco sobre isso, depois nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de racional e emocional e da intuição. Eu já até falei isso numa palestra uma vez que eu fiz com o Leandro Carnal, sobre a intuição na nossa escolha na hora de tomar grandes decisões. Mas depois a gente fala um pouco mais sobre isso. Então faz sentido para você? Aplica esse exercício que eu estou passando para você, de você fazer reflexões para primeiro descobrir de onde é que estão vindo as suas escolhas. Se são racionais ou se são irracionais. Se são baseadas em escolhas de outras pessoas ou são baseadas em sua própria essência. Depois, no outro modo, nós vamos trabalhar aí sobre nossa essência. Quais são suas necessidades reais. Então, comenta aqui embaixo o que você achou desse módulo. Faça suas reflexões, faça suas aplicações. E depois, se você achou também interessante e acha que outras pessoas podem também serem beneficiadas com esse conteúdo, compartilhe com as pessoas que você conheça também para que elas tenham acesso a esse conteúdo. Ok? Então, um grande abraço, um ótimo dia para vocês e até o nosso próximo vídeo. Só lembrando aqui, nós vamos postar aí uma média de um vídeo por semana, tá? Cada semana a gente vai trazer um módulo com essas reflexões e com algumas dicas, orientações e estratégias para que você possa utilizar também, ok? Então, um grande abraço e até o nosso próximo módulo, o nosso próximo vídeo.